Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui Francisco Barbosa mais uma vez, dessa vez online, nessa segunda-feira. Então, nessa noite nós vamos aqui iniciar, né, mais uma live das segundas-feiras, né? Essas segundas-feiras que já estão se tornando segundas-feiras de encontro marcado aqui no Facebook, tá? Daqueles que são amantes da palavra, que gostam da palavra de Deus e que querem aprender mais da Bíblia. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós, pela audiência de vocês, por curtir a nossa página. Deixo já aqui um pedido para que você, não agora, mas terminando essa live, você vai lá no Facebook, no YouTube, dá uma olhada no nosso canal. Essa live vai subir para o canal provavelmente amanhã. E eu queria te pedir seu apoio, sua audiência. Vai lá, dá uma curtida, compartilha e se inscreve no nosso canal. Vai ser bênção para você e bênção para sua família. Nós estamos começando uma série. Terminamos a série passada, Palavras de Jesus. Foi um sucesso muito legal. E nós decidimos iniciar uma próxima série, uma nova série. Algumas pessoas solicitaram, né? Os irmãos comentaram. E nós estamos iniciando hoje, nessa segunda-feira, hoje, uma série chamada Mulheres da Bíblia. Tá? Para você mulher, você irmã, você irmão que gostaria de conhecer melhor as mulheres da Bíblia, você que é pregador, que tem uma oportunidade de ministrar palavras sobre mulheres, eu sugiro que você não saia daqui. Fica conosco que você vai ter nesses 7 dias, nessas 7 segundas-feiras, uma experiência incrível sobre mulheres da Bíblia. Você é o meu convidado para continuar conosco neste vídeo hoje e nas próximas 6 segundas-feiras. Nós estaremos falando sobre elas. Elas transformaram o panorama das histórias bíblicas. E nós estaremos aqui tratando sobre elas, tá? Nesse primeiro dia nós vamos falar sobre Eva, tá bom? Antes de tudo, vocês sabem que antes de qualquer ministração, qualquer live, nós temos boas notícias. Como se trata de mulheres, nós temos um parceiro incrível nessa campanha, nesses 7 dias. E eu vou mostrar para vocês, vou dar uma dica para vocês muito especial, para vocês que são mulheres e gostariam de perder peso de forma saudável, tá? Aqui o nosso parceiro, nós estamos tratando aqui com a linha da Maravilhas da Terra, a linha Super Chá, tá? Super Chá, Linfochá, Esbelt Chá, tá? Os produtos da Maravilha da Terra já são conhecidos, né? Produtos extremamente naturais, produtos que são feitos para que, de forma super natural, para que você possa perder peso, tá? Essa aqui é a nossa dica, a nossa super dica dessa campanha. Aqui tá comigo o Super Chá, tá? Você notou que ele tá aberto aqui, né? É porque geralmente a gente não faz propaganda sem antes provar. E quem tá provando desse material, está gostando muito, é a patroa Bruna. A Bruna Barbosa tá gostando bastante, aprovou e nós estamos recomendando para vocês. Tá? A Bruna tá conectada aí e ela vai passar o contato para você caso você queira adquirir essa linha maravilhosa. Você pode entrar em contato com a irmã Magna Mosini, né? A Magna Mosini, ela trabalha diretamente com o fabricante e ela pode dar mais informações para você. A Magna está atenta, tá? Está de forma muito solícita para que cada dúvida que você tiver sobre o produto, forma de usar, qualquer dúvida, você pode ligar para ela. A Bruna vai soltar o telefone dela e o contato dela e você vai entrar em contato com a irmã Magna, uma bênção de Deus, esposa do nosso pastor André Mosini, tá? Eles vão estar dando todas as informações dessa nossa parceria aqui somente nesse canal, tá? Liga para nossa irmã Magna. O produto ajuda a eliminar. Olha que coisa interessante. Ajuda a eliminar toxinas do corpo. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Eliminar toxinas do corpo, desintoxica o organismo, limpa o organismo, melhora na digestão, combate a retenção de líquidos, acelera o metabolismo, controla a ansiedade, promove saciedade e, no fim, ele auxilia na perda de peso. Já pensou, mulherada? Auxilia na perda de peso. Então, a minha patroa já aprovou e eu tenho visto resultados, tá? Tá aqui o nosso parceiro, nossa dica dessa noite. Caso vocês queiram,
toca aí no telefone da irmã Magna. A irmã Magna também cadastra se você quiser ser uma vendedora ou uma fornecedora dos produtos Maravilhas da Terra, ok? Fica aqui a nossa dica e vamos para a nossa live. Se prepara porque agora nós vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Deus, tá bom? Gênesis, capítulo de número 3, tá? Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 6, tá? E depois nós vamos ver o versículo de número 15, ok? Essa nossa live de hoje nós vamos tratar, voltando a dizer, mulheres da Bíblia. Tá? É uma live super especial e que, como eu já disse, vai subir para o YouTube, para o nosso canal, em nome de Jesus, ainda esta semana, tá? Vamos lá. Gênesis de número 3, versículo de número 1. Aí na sua Bíblia, hoje eu estou usando uma Bíblia Almeida, da Sociedade Bíblica Brasileira, uma Bíblia Almeida, né? João Ferreira de Almeida, tá? Versão ampliada e atualizada. Vamos lá? Gênesis capítulo de número 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis do fruto do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, e nem dele tocareis, porque quando o fizeres, morrerás. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha que afirmativa de Satanás. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 15, para a nossa meditação e é o último que eu vou ler. Porém, inimizade entre a mulher e a tua semente, entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou repetir. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando com a serpente, e entre a tua descendência e a sua descendência, a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Nós vamos iniciar agora uma sequência de 7 lives, 7 vídeos. E nós fizemos uma seleção muito difícil. São muitas mulheres da Bíblia, mas nós selecionamos 7 para que você possa vislumbrar, ter uma ideia da importância dessas mulheres para o cenário bíblico, tá? E você, mulher que está me ouvindo nessa hora, a importância que você tem para o seu Deus. Amém? Vamos lá. A primeira onda do movimento feminista, volta do século XVI, era uma onda ligada a um movimento de ascensão da mulher. As mulheres queriam mais liberdade
mais poderes na sociedade, tá? A sociedade no século XVI e séculos anteriores estava tão afastada de Deus, mas tão afastada de Deus, que elas estavam perdendo seus pequenos poderes, perdendo seus direitos, diante de uma sociedade que é extremamente hipócrita, e nós sabemos disso. As mulheres estavam recluídas a uma tarefa, às vezes até humilhante. E no século XVI em diante começou a surgir um movimento. Foi a primeira onda do movimento feminista. E a primeira onda tinha uma reivindicação principal. As mulheres queriam votar. O voto para as mulheres era uma certeza de que um direito estava preservado. Por que os homens votam e as mulheres não votam? Porque os homens têm direito à propriedade e as mulheres não têm. Essa era a reivindicação. No momento em que elas começaram a protestar, elas começaram a ganhar notoriedade. O movimento feminista cresceu com a primeira onda. A primeira onda era pacífica, a primeira onda era cuidadosa. Mulheres inteligentíssimas fizeram parte da primeira onda. A primeira onda gerou uma liberdade cultural para as mulheres da época. A primeira onda gerou um impacto na sociedade, as mulheres começaram a ser mais vistas. Onde estamos falando aqui da sociedade americana e europeia de forma geral. A primeira onda levou a mulher a alcançar direitos como voto, propriedade privada, direitos à herança e outros. A primeira onda deu chance a que as mulheres pudessem se direcionar diretamente à sociedade de forma geral, sem a intervenção masculina. Essa foi a primeira onda. A segunda onda, mais recente, já foi um pouco mais violenta. As mulheres já não tinham mais o perfil de beleza e inteligência, e essa eu estou falando da segunda onda. A mulher não tinha mais o perfil da primeira onda: inteligência, beleza, identidade, certeza, luta pelos ideais femininos, guardando a sua imagem. A segunda onda não, a segunda onda já era mais violenta, as mulheres já estavam mais autoritárias. Elas exigiam coisas que só os homens exigiam e fugiam do patamar feminino. Essa segunda onda é a que influencia as feministas hoje. Hoje, provavelmente, nós já estamos na terceira onda, caminhando. Alguns dizem que estamos caminhando para uma quarta, onde as propagandas da televisão são quase que totalmente direcionadas à mulher, e a mulher se tornou um alvo de toda a crítica econômica, de todos os programas e propagandas da TV. Tem a mulher como um dos seus principais alvos. Se você parar para pensar, a mulher ela é alvo de toda a mídia que promove estética. Porque mulher é o principal consumidor de estética. Vocês, mulheres, consomem a maioria dos produtos ligados a emagrecimento. Lembra? Eu fiz uma propaganda. É o parceiro do nosso canal. E nesse momento, nós entendemos que grandes marcas e grandes mídias estão voltados para a mulher. Mas de uma forma superficial, a usar mulher. A usar no sentido de só arrancar da mulher e não lhe trazer benefícios. A mídia ela é hipócrita com a mulher. Ela diz que ama, exalta e enaltece a mulher, mas no fundo ela só quer arrancar da mulher seu dinheiro, seus bens e a sua imagem. No fim das contas, no fim de todo o resumo dessa introdução, as mulheres estão sendo manipuladas a fazer parte de uma exaltação em um papel que não é o seu papel, a assumir cargos e posturas que não são o seu papel. E no fim, elas acabam sendo estressadas, menosprezadas, ansiosas. Existem muitos casos de mulheres que estão oprimidas, mulheres que estão sendo com problemas psicológicos sérios, porque está tentando assumir uma posição que não é sua. Mas eu tenho uma coisa para te dizer nessa introdução, nessa noite. Deus conhece e sabe o valor de uma mulher. Eu vou te dizer por quê. Porque
porque eu conheço a palavra. A palavra de Deus dá muito, mas muito valor a uma mulher. A mulher para Deus não é apenas o alvo de um alcance de um egoísta. A mulher para Deus é um plano arquitetado desde a fundação dos séculos. E você que é mulher que está me ouvindo, eu tenho uma mensagem para começar. Você foi planejada por Deus. Deus planejou você. Deus arquitetou você. Você estava no projeto divino desde a fundação dos séculos. E é nesse projeto que nós vamos nos debruçar hoje. Nós vamos começar essa campanha dizendo que você é um projeto de Deus. Não se iluda com as artimanhas do mundo, com as mentiras de Satanás. Você é um projeto de Deus. Deus te criou, Deus te formou e Deus te levantou. Levantou com uma voz para que você faça a diferença nesse mundo, nesses tempos. E eu digo isso baseado na palavra. A palavra diz assim no Gênesis capítulo 1, que Deus vai criar todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou ali, criou do nada, tá? Mais à frente Deus vai dizer, a palavra vai dizer que Deus forma os luminares e forma a terra, águas e águas. E no quarto versículo do Gênesis 1, Deus vai dizer assim: e viu, a Bíblia vai dizer, Moisés escrevendo, e viu Deus que isso era bom. A criação continua e o projeto de Deus vai se estender. Deus começa a criar os animais e Deus faz separação entre os animais selváticos, aves dos céus, peixes. E Deus olha no 6 e diz: e viu Deus que isso era bom. 8 em diante, Deus continua e Deus forma o homem. E na avaliação de Deus como uma espécie de fiscal da sua própria obra, a Bíblia vai dizer em Gênesis 1 que Deus diz: e é bom, e viu Deus que era bom. E viu Deus que isso é bom. Criar o universo é bom. Criar peixes e pássaros é bom. Separar águas é bom. Deus avalia a sua criação. E depois ele dá o veredito, ele diz: isso é bom. Após a criação do homem, Deus vai chegar a uma conclusão. Quando Deus cria o boneco, sopra sobre ele o fôlego de vida, vocês já conhecem isso. Adão surge com uma função: liderar sobre todos os animais e preservar a terra e cultivar ela. A tarefa é simples. Adão começa a dar nomes a todos os animais. E ele percebe que todos os animais têm uma correspondente igual a ele. Aquilo gera em Adão uma espécie de pesar. Adão está intimamente constrangido, triste, porque a Bíblia vai dizer que ele não encontra uma correspondente para ele. Como todos os animais tinham. A girafa tinha seu ente masculino e feminino. O leão, a leoa. O macaco, a sua macaquinho. Cada um tinha o seu correspondente feminino. Adão olha para si. E olhando para si, ele entra em uma angústia. Nessa angústia Deus percebe. E o texto de Gênesis vai ser claro. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha que coisa interessante. Consegue compreender a dimensão disso aqui? O Deus que forma todo o universo, cria as águas, os peixes, os mares, construindo tudo para Adão, deu tudo para Adão, deu paraíso para ele e disse: isso é bom. Só que quando Adão começa a perceber que está sozinho, não tem, sozinho entre aspas, ele tem todos os animais, ele tem toda a floresta, ele tem todo o Éden, era um paraíso, entre aspas, ainda não era, porque eles precisavam de mais alguém, estava faltando alguma coisa. Deus vai dizer: isso é bom. Só que quando Adão está sozinho, dando nome aos animais, Deus diz: não é bom que o homem esteja só.
E Deus vai resolver o problema e vai dizer: eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que lhe seja idôneo. Em algumas traduções, alguém que seja igual a ele. Ali é um patamar de igualdade de tal forma que ela complementa ele. E ele sem ela não pode fazer muita coisa porque ele é triste. Todo paraíso perde sentido porque ele está só. Você já viu um homem enlutado, viúvo? Já viu um homem assim? Já viu uma casa onde um homem é viúvo, perdeu a esposa recentemente? Parece que ele perde o chão. Parece que ele perde o equilíbrio emocional. E eu até imagino porque é difícil. Porque aquela mulher, ela era o sustentáculo da casa. Provérbios 14 diz que a sábia edifica a casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Então quando o homem perde a mulher, ela falece, antes de dizer, parece que o cara perdeu o sentido das coisas. Ele desorganiza emocionalmente, espiritualmente, e a casa vira uma bagunça. Eu estou te dando um exemplo prático para você ver o porquê que a mulher é importante, não somente por isso é só um aspecto. Voltando para o Gênesis, a Bíblia diz que Deus, tomando esta atitude, pega Adão e anestesia Adão, e Adão dorme. Para você entender, mulher, a importância que você tem para Deus, a importância que você tem no projeto de Deus, a importância que você é para a obra de Deus, que você tem para a obra de Deus. Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Deus tem um projeto para você ainda na sua obra. Sem você, a obra de Deus prossegue, mas de forma diferente. Portanto, nesse momento, Adão é adormecido. E adormecido, Deus vai fazer uma cirurgia. Corta Adão na base da costela. Um local que aparentemente é insignificante. Não é como uma mão extremamente importante, um órgão da cabeça que é extremamente importante, ou algo de equilíbrio. Deus tira de um ponto naturalmente inútil, vamos dizer assim, e transforma aquele pedaço de osso em um ser extremamente importante para a vida de Adão. Deus consegue fazer de coisas insignificantes algo que é extremamente suficiente, significante para a vida do homem. E Deus, depois dessa obra maravilhosa que é Adão, Deus tira de Adão e cria uma obra que eu acredito, perdoe aí todos os homens que estão online, a perfeição de Adão. Eu sei disso porque o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, que a mulher é a glória do homem. Olha que coisa interessante. O homem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Portanto, você só honra a Deus e honra melhor a Deus, não só, mas melhor a Deus, quando você tem uma mulher. É interessante isso, alguns podem não concordar, mas é interessante como um homem com uma mulher, ele parece mais completo. Perdoe aí, tá, jovens, vocês que ainda estão solteiros. Projeto de Deus é isso. A criação de Eva assume uma conotação de ajuda para Adão. Uma conotação de necessidade que Adão tinha, não conseguia resolver e não iria resolver se não fosse Eva. Agora imagina aquela mulher. Eu gostaria de tentar aqui com você, se num ambiente difícil que nós temos, pecado, dificuldade com relação ao planeta, problemas com relação à alimentação e outros, nós temos mulheres tão bonitas. Nós temos mulheres na nossa igreja muito bonitas. A minha esposa é uma das mulheres mais lindas desse mundo. Temos cunhadas aí, temos irmãs, temos mulheres muito bonitas. Imagina em um ambiente perfeito
em um Éden maravilhoso, o nível de beleza dessa mulher. E está aqui uma primeira característica de Eva. Eva era extremamente linda. Por que eu digo isso? Porque eu sei que Eva era perfeita. Já pensou, mulher? Já pensou, você que está me ouvindo? Pensem numa mulher perfeita. Eva era mais bonita que ela. Porque a mulher perfeita que você está se lembrando agora, ela está em um ambiente onde há pecado, onde há destruição, dor e ódio. Mas Eva vivia em um ambiente perfeito, sem pecado e comendo do que era natural. Eva era uma mulher perfeita. No momento em que Eva nasce, Deus põe ela diante de Adão. E Adão vai avaliar o presente. E o presente que Adão vai avaliar, ele avalia da seguinte forma. Ele não tem muito o que dizer. O texto vai dizer que ele olha para aquela coisa que ele não tinha dado nome ainda. E na direção dele, eu imagino que Adão está embasbacado, não sabe muito o que dizer, ele vai dizer, mulher. No original ali, varoa. E ele vai justificar porque ele chama, porque do varão foste tirado. Não é? Então a segunda característica, além da beleza maravilhosa de Eva, Eva tem uma habilidade que só ela tem. A habilidade de encantar Adão. A habilidade de suprir a necessidade de Adão e a habilidade de atender às necessidades de Adão. Portanto, nessa noite, você é muito mais do que você imagina. Você é muito mais do que você pensa. Você é muito mais do que esse rosto bonito, essa roupa bem arrumada. Você é muito mais do que essa maquiagem. Você tem habilidades que Deus colocou em você que pode transformar a vida de um homem. E nessa noite eu falo para vocês, homens, como Paulo disse à igreja, na carta aos Efésios, ame as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É um presente, é uma dádiva, é um dom, é uma bênção. Deus pôs aquela mulher na frente de Adão e ele fez embasbacada, ele vai dizer, mulher, varoa, porque do varão foi tirado. Eva, além de extremamente linda, é extremamente necessária. E aqui eu encerro essa parte dizendo o seguinte, que a mídia está fazendo com vocês, mulheres. O que o mundo está tentando fazer com vocês é tirar o de melhor e despejar o que há de pior. Os movimentos, a mídia, as lojas só querem o melhor de vocês, mas não tem nada a oferecer para vocês. Eu digo com certeza que mulheres que estão na igreja, servindo ao Senhor com fidelidade, são muito mais felizes, honestamente falando. E Eva é isso. Eva é a pessoa determinada, escolhida, colocada para que Adão pudesse sobreviver. Porque é possível que naquele momento Adão estivesse muito triste. Mas como tudo não são flores, nem tudo é maravilhoso, Deus tem um inimigo. E o inimigo de Deus são os nossos inimigos também. Esse inimigo vem em direção a ela. Na direção dela, ele conhece, ele observou, ele viu a criação e ele viu quem era Eva. Satanás vai atacar Eva, e eu acredito por um único motivo. Eu estou dizendo, não é a Bíblia. Eu acredito que Satanás ataca Eva porque Eva tem um poder de convencimento tão forte, tão necessário, que se Satanás tivesse que convencer Adão, um homem, de qualquer coisa, Satanás ia ter muito trabalho. Satanás entra na vida de Eva, convence Eva, para que Eva facilmente convence Adão de comer. Irmãos, se você observar o texto, a conversa de Satanás com Eva vai dar mais de 5 versículos. A conversa de Eva com Adão dá menos de 1.
Satanás leva mais de 5 versículos para convencer Eva a comer um fruto. Em menos de um versículo, Eva convence Adão e dá e ele come. As habilidades que essa mulher tinha, que vocês mulheres têm, estão além da sua imaginação. Deus deu dons a vocês, Deus deu habilidades a vocês. Vocês precisam ter consciência de quem vocês são na presença de Deus, de quem vocês são na obra de Deus. E eu já agradeço a todas as mulheres que estão aí, estão presentes e estão comentando. Deixe seu comment, deixe seu like. Comente, faça perguntas. Esse é o momento. Foi tudo preparado com muito amor, com muito carinho para vocês. Eva cai. E cai porque foi seduzida pela serpente. A serpente era astuta. A Bíblia vai dizer que a serpente disse, sugerindo, como ela sempre faz, é o modus operandi da serpente. Ela sugere, ela diz assim, foi isso mesmo que Deus disse, não comerás? Só que Deus não disse isso. Deus diz, vocês podem comer tudo, só não toca no fruto do bem e do mal. Deus disse, vocês podem comer todas as árvores, todos os frutos das árvores que estão no jardim. Só te proíbo de comer uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás vem de forma sutil e para enganar Eva. Satanás tem trabalho com Eva. Satanás tem dificuldade. Satanás primeiro sugere e diz assim, foi isso mesmo que Deus disse, não comerás? E Eva vai repreender ele, vai corrigir ele. Ela vai dizer, não foi isso que ele disse. Ele diz assim, ó, vocês podem comer tudo, só não toque no fruto do bem e do mal. E aí Satanás, além de sugerir, porque se fosse com o homem já tinha acabado aí, só uma sugestão para o homem já resolve o problema. Mas para uma mulher ele tem que sugerir e depois ele é obrigado a mentir. E ele vai virar para Eva e vai dizer, não foi isso que ele disse. Mentiroso. Mentira. Apelou. Desceu. É isso que ele está tentando fazer com você. Ele é sujo. Ele é rude. Ele é covarde. E ele está tentando te derrubar. Te seduzir. Sugerir coisas que Deus não disse. Ou sugerir coisas que você entenda que ele disse que ele não disse. Mas nesta noite, Deus está abrindo a sua mente. Deus está abrindo o seu entendimento. E está te dizendo, eu confiei uma palavra para você. Eu te dei um mandamento. E o mandamento é bom. Pode comer de tudo. Só não do pecado desse fruto. Eva recebe aquela mensagem. E a Bíblia vai dizer que Satanás ilude. E iludindo ela, ele diz, ele não quer que você seja igual a ele, conhecedora do bem e do mal. Mas isso é óbvio. Isso é muito óbvio. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você saiba de coisas que você não precisa saber. Irmãos, a sabedoria é um fardo. E se Eva não tivesse sido iludida pela serpente, nós estaríamos livres do maior fardo de todos, o pecado e a morte. Mas infelizmente, por causa da capacidade de entendimento daquela mulher, percepção e lógica, ela entendeu. Entendeu? E a Bíblia vai dizer que os sentidos dela foram atraídos para o fruto e ela percebeu. Ah, como as mulheres percebem. Como as mulheres percebem, homens. Cuidado, homens. Um aviso de homem. Cuidado, elas percebem. A Bíblia diz que Eva percebeu que o fruto era bom para se comer. O senso de percepção de uma mulher é extremamente aguçado. O senso de percepção de uma mulher é muito mais aguçado do que o de um homem. As mulheres percebem coisas no ar. Nós chegamos em um ambiente como uma igreja, nós sentamos, cultuamos, adoramos e saímos. Se ela chega pra gente e pergunta, você viu o irmão fulano como ele estava? Você vai parar e vai pensar, estou falando para os homens, eu acho que eu vi ele em um determinado momento do culto. Você viu que ele estava dessa forma? Eu acho que eu vi. Mas a mulher, ao entrar na igreja, ela percebe
imediatamente, com sua percepção apurada, quem está, quem não está, quantos, talvez até calcule imediatamente o número de pessoas, consiga compreender quem está atuante e quem não está. Veja a roupa dos irmãos, um a um, o sapato de cada irmã. Com esse senso de percepção, era muito fácil Satanás atrair ela. Aquilo que para nós homens é tão difícil de enxergar, e elas viram para nós, a minha esposa faz às vezes, tá na sua cara e você não viu? Será que você não viu aquilo? Eu disse, moça, eu não vi, eu não percebi. E ela, não é possível que você não percebeu. Eva tinha esse senso de percepção apurado e perfeito. Satanás faz ela perceber e ela diz, e a Bíblia diz que ela viu, percebeu que o fruto era gostoso, atacou a carne de Eva. Segundo ponto, ela percebeu que o fruto era bom para dar entendimento do bem e do mal. Atacou a alma de Eva. Eva percebeu que pode ser igual a Deus. E eis aqui o meu alerta para você, mulher. Você não pode ser igual a Deus. Você não pode ser igual a Deus. Nós não podemos tomar o lugar de Deus. Ser igual a Deus. Esse foi o objetivo de Lúcifer no inferno. Lúcifer não pode ser igual a Deus. Nós não podemos ser iguais a Deus. Você não pode ser igual a Deus. Você não é Deus. Você não é onipotente. Você não é onisciente. Você não é onipresente. Calma, se acalme. Esse problema não pode ser resolvido por você. Mas o Deus que você serve resolve o seu problema. Se acalme. Se acalme. Se acalme. Os seus sentidos estão fazendo você perceber o problema. Você já notou que o problema é real e você está tentando resolver. Mas eu tenho um desejo para você, eu tenho uma palavra para você. Se acalme. Calma. Deus resolve esse problema para você. Deus resolve esse problema para você. Eva assumiu a responsabilidade, tomou o fruto e comeu e deu ao seu marido. É nesse momento que a casa cai, pecado acontece e ele se envergonha. Eu caminho para o fim dizendo que nenhuma caminhada de nenhuma das mulheres que nós vamos analisar foi perfeita. Nós vamos analisar 7 mulheres em 7 segundas-feiras e você vai compreender que nenhuma delas foi perfeita do início ao fim. E você também não é. Por isso eu te digo nesta hora, ainda que você tenha cometido um erro, ainda que você tenha cometido um pecado, ainda que você tenha falhado em um determinado momento, em algum ponto, Deus ainda tem uma obra para realizar na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, apesar de Eva ter pecado, caído, subjugado a humanidade, a tudo que nós temos hoje, Deus foi misericordioso com Eva. Primeiro que das 3 punições, eu acredito que a mais brandazinha foi a de Eva. Perdoe, tá, mulheres? Mas dor no parto pode ser extremamente ruim. Mas você ter a responsabilidade de jogar no inferno milhões de pessoas é muito pior. No momento em que Deus vai punir o homem, a Eva e a serpente, o homem vai ter que sofrer agora pro resto da vida, sofrendo e trabalhando. A mulher tem dores de parto e a serpente perde as pernas e rasteja para sempre. Mas Deus usa Eva e o ventre de Eva e o corpo de Eva para transmitir uma das maiores mensagens do Evangelho. Os teólogos chamam de o embrião do Evangelho, foi Gênesis 3, versículo 15. E diz assim: e disse Deus à serpente, do ventre da mulher que você enganou, e ela pecou, do ventre desta mulher, do ventre da mulher, não desta, da mulher, nascerá um varão, e ele crescerá e esmagará
a cabeça da serpente. Ele diz: vocês, aleluia, ferirá o seu calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Deus puniu Eva porque Eva precisava de punição. Deus é pai, Deus não pode deixar ela pecar daquela forma e não punir. Mas Deus faz uma promessa para Eva. E Deus diz: do seu ventre eu vou levantar um varão que vai sustentar a humanidade e esmagar a cabeça de Satanás. Isso é maravilhoso. Mulher, há esperança para você. A esperança para você. Você está achando que acabou porque você pecou, porque agora as coisas acabaram, seu casamento está em ruínas, você não tem mais chance de ser feliz, mas Deus está te dizendo nessa hora: há esperança. Eva está caída, quebrada, envergonhada, mas Deus tem uma promessa para Eva. E Deus tem uma promessa para você. E Deus diz: eu ainda tenho uma obra a realizar. Eu ainda tenho um projeto para fazer. Você não está totalmente perdida. Você vai sofrer por causa deste pecado, é verdade. Mas eu ainda tenho misericórdia de você. É nesse momento que eu digo: ainda há esperança para você, mulher. Há esperança para você. Não desista, não pare. Continue. Não joga a toalha, não joga tudo para cima. As coisas vão ser resolvidas. Deus vai resolver essa situação. Eu te peço calma. Não está tudo acabado. Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir a promessa que Ele te prometeu. No fim de tudo, Deus deixa uma mensagem para nós. E aqui eu encerro. Deus tem um relacionamento nobre com Eva. De misericórdia, de graça. E Deus vai dar descendentes para Eva. Deus vai dar filhos difíceis, problemáticos, que vão dar trabalho para Eva. Talvez eu esteja falando para uma Eva com filhos problemáticos aqui, mas o terceiro filho de Eva se chama Sete. E Sete é uma bênção para Eva. Um dos filhos de Eva vai ser o descendente da linhagem que Deus prometeu. Aleluia! O Senhor dá uma certeza para Eva: não está tudo acabado, a humanidade não vai se desfazer por causa do seu pecado. Eu estou resolvendo e vai ser assim. Ele, da descendência dela, ele vai sustentar o varão. E Sete vai nascer. No lugar de Caim, ele continua a descendência. E a Bíblia vai dizer que o filho de Sete, Enos, né? Enos vai ser o primeiro homem que sustenta a adoração e o culto a Deus. Enos é o neto de Eva. E esse neto de Eva vai ser aquele a quem Deus vai determinar e despejar e usar para que daquele momento em diante possa se cumprir e possa se realizar o culto a Deus. E a Bíblia vai dizer, no momento que Enos nasce, que daquele momento em diante começou-se a adorar o nome do Senhor. O vizinho pode ter dito que sua descendência é perdida. A polícia pode ter dito que a sua descendência já acabou. Mas Deus está te dando uma palavra: a sua descendência vai adorar ao Senhor. Acredite, receba isso. Eu profetizo sobre você: a sua descendência vai adorar ao Senhor. Eu repito, a sua descendência vai adorar ao Senhor. A sua descendência vai adorar ao Senhor. Onde você estiver, receba e diga: a minha descendência vai adorar ao Senhor. Eu quero encerrar aqui dizendo aquilo que Provérbios 31 fala. A Bíblia não menospreza a mulher, a Bíblia exalta a mulher.
Quando você está no patamar bíblico, na presença de Deus, você é exaltada, não humilhada como na sociedade. A Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher é como joia e ela é preciosa. Diz que ela comprava e vendia. O marido dela era abençoado por causa dela. As pessoas na rua honravam o marido dela por causa dela. Ela comprava e vendia, ela tinha poder de posse. A Bíblia dá respaldo para que as mulheres julguem, aleluia, profetizem como a irmã de Moisés e a profetisa Ana. A Bíblia dá respaldo para as juízas no tempo dos juízes, onde só os homens julgavam. Deus abre espaço para uma mulher e a mulher julga, o nome dela é Débora. A Bíblia dá espaço para uma rainha escolhida de forma maravilhosa no reino, aleluia, de um reino ímpio que oprimia Israel, e através dessa mulher Deus sustentou a nação. O nome dela era Esther. Deus sustenta mulheres que sustentam viúvas, o nome dela era Ruth. Deus pode usar mulheres como Maria para gerar o Messias, e a grávida e a estéril como Ana para gerar profetas. Deus pode transformar a vida de uma mulher estéril e fazer dela mãe de filhos, como foi Sara. Mulheres, vocês são importantíssimas para o reino de Deus, importantíssimas para as nossas vidas. E acima de tudo, vocês são um projeto de Deus. Deus tem um projeto e uma obra na sua vida. Eu quero te pedir que você nunca mais duvide do projeto de Deus. Deus te ama. Ele sabe dos seus erros, sabe do seu pecado. Ele sabe da sua angústia, sabe da sua dor, mas Ele também conhece o seu potencial, Ele conhece as suas habilidades e Ele te usa para a glória do seu nome. Mulheres, vocês são bênção. Mulheres, vocês são instrumentos de Deus para ajudar a cada um de nós na caminhada, na igreja, nos seus casamentos, nas suas famílias. Deus abençoe vocês e eu quero orar. Nós estamos encerrando. E eu quero te pedir que nunca mais olhe para si sem pensar na graça de Deus. Eu quero fazer menção das palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Ele diz: porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu gostaria que você entendesse que apesar do erro de Eva, Eva é importante para o projeto de Deus. E Deus te ama. E Ele vai realizar o projeto dele na sua vida. Se você puder, ore comigo. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus por mais uma oportunidade de falar, pregar e alertar através da tua palavra. Que as mulheres que irão ver, que estão vendo, sintam o quanto o Senhor as ama, o quanto o Senhor as quer no seu projeto, e que elas não podem desistir por causa dos erros, dos tropeços, dos problemas dessa vida. E mesmo quando falharem, elas possam sentir, pagando o preço das suas atitudes, como Eva pagou, elas possam sentir a sua misericórdia e entender que o projeto não acabou. O projeto não acabou. O projeto não acabou. A promessa não acabou. Diante de Deus, a promessa ainda não acabou. Do ventre de Eva, Deus levantou o varão que esmagou a cabeça da serpente. Da descendência de Eva, o Senhor levantou. E eu te peço que da descendência desta mulher que está me ouvindo, o Senhor levante homens e mulheres de Deus para a edificação do teu nome nessa terra. Ergue essa mulher, Senhor. Ergue essa mulher para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco, todos vocês que estiveram conosco. Foi um prazer muito grande. Essas 7 segundas-feiras serão 7 segundas-feiras de muito trabalho, dedicação com os textos, busca, mas eu tenho certeza que serão 7 semanas de muita edificação para a sua vida. Eu te peço que você continue conosco. Eu te peço que você esteja aqui na próxima segunda às 10 da noite,
junto comigo para que nós possamos meditar na vida de mais uma mulher da Bíblia. Segunda-feira nós estaremos aqui às 10 da noite com a série Mulheres de Deus. Deus abençoe cada uma de vocês e até lá. Fica na paz.